Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à Unidade 2. Eu sou a professora Mayara Sá, professora da disciplina Projetos de Ensino, e eu quero te dar umas boas-vindas para vocês, para a gente começar essa jornada firmes e fortes e aprender a construir, por exemplo, qualquer projeto de ensino. Vamos começar? Nesta unidade, nós vamos trabalhar um ponto decisivo para a construção de qualquer proposta investigativa, a passagem de uma inquietação inicial para um problema de pesquisa bem delimitado, tá? Então, percebam, gente, como é que a gente vai fazer isso, ok? Ao longo desta aula, vamos compreender como organizar esse percurso de forma científica, claro e viável. Com isso, nós temos as principais abordagens, tá? Primeiro, veremos como transformar uma inquietação à delimitação científica, estruturar os critérios de uma boa pergunta norteadora, mapear os artigos com inteligência artificial, buscar bibliografia dirigida, o fichamento acadêmico, os tipos de revisão da literatura e compreender como é que se escreve uma justificativa e objetivos do projeto. A ideia aqui, gente, é que vocês consigam sair desta aula com mais segurança para estruturar o próprio projeto de pesquisa na área de ensino de química, tá? Então, vamos começar aqui pela delimitação. Vamos aqui. Primeiro, o tema. Perceba que esse tema aqui é um tema amplo, ensino de química. E a gente precisa delimitar, a gente precisa afunilar. Então, a gente tem o subtema, ensino de ligações químicas. Nós temos aqui, portanto, o problema. Qual que é o problema? Que os alunos têm dificuldade com representações que são abstratas. Quem que tem essa dificuldade? Qual é o contexto? Segunda série do ensino médio. E qual é o foco que nós vamos nesse trabalho, nessa delimitação, nesse projeto? O uso de representações multimodais na mediação conceitual. Essas representações multimodais podem ser várias, tá, gente? Pode ser uma simulação, pode ser imagens, então a gente vai delimitar um pouco mais para frente, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa primeira delimitação, a nossa primeira pergunta, que ela pode ser estruturada melhor, cada vez mais que a gente pensa como delimitar melhor o nosso tema. Então, nós temos aqui como o uso de representações multimodais podem favorecer a compreensão das ligações químicas por estudantes da segunda série do ensino médio, tá? Então, nós temos isso. Então, percebam aqui que a gente sai de uma pergunta ampla e vai realmente para uma delimitação científica, tá? Então, depois que a gente entender o problema, nós precisamos entender qual será o foco investigativo. Existem aqui 3 tipos de focos, tá? Então, vamos ver o primeiro. Foco analítico crítico. Qual é o objetivo? Compreender os fenômenos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A análise documental. E nós temos um foco interventivo. Qual é o objetivo? Testar estratégias didáticas. Como que faz? Através da pesquisação, produtos educacionais. Eu, particularmente, gente, gosto muito desse método, desse foco interventivo. Por quê? Porque ele leva para a sala de aula outros produtos educacionais, tá? Seja um HQ, seja um jogo. Então, eu acho muito importante esse foco investigativo, interventivo. E a gente tem o foco formativo, que investiga a formação docente. Qual é o método? Narrativa, análise prática, grupos focais. O tipo de foco define o tipo de evidência e o alcance das conclusões científicas. Então, é importantíssimo vocês saberem qual é o tipo de foco que vocês querem buscar para o trabalho de vocês. E aí, aqui a gente tem alguns critérios e a estrutura de uma pergunta norteadora. Vamos ver. A primeira delas é o objeto de investigação. Depois a gente tem um contexto, né? Quem são as pessoas, onde a gente vai fazer. Depois nós temos o foco, que ele pode ser analítico, ele pode ser interventivo, tá? E agora eu vou entregar aqui para vocês, gente,
o checklist de ouro, tá? Então, essa pergunta, ela precisa ser clara e específica, ela precisa ser investigável, ela precisa ser viável, tá? Dentro do tempo e do recurso que a gente tem necessário, relevante, e ela precisa conduzir bem os objetivos. Caso esse checklist ele não seja atendido, é bom nós formularmos uma outra pergunta, tá? Depois de formular a pergunta, o próximo passo é buscar na literatura. Então, a gente vai sair de uma busca panorâmica para uma pesquisa dirigida, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Então, a gente já tem um problema. Agora a gente vai trabalhar, por exemplo, com os descritores, que são essas palavras que estão aqui, ou palavras-chave para facilitar a nossa vida, tá? E a gente tem também os operadores, o AND que vocês estão vendo aí destacado em negrito. A gente tem o OR, a gente tem o NOT e a gente tem as aspas. Bom, cada um desses operadores, eles têm, portanto, uma definição, tá? Então, o AND, ele vai juntar as palavras que eu quero, ele restringe, mas ao mesmo tempo ele junta as palavras que eu quero colocar na minha pesquisa. O OR é que pode ser uma palavra ou outra, tá? Porque nem sempre está escrito assim, tem vários trabalhos, então pode ser que tenha vários tipos de descritores, várias palavras para representar o mesmo trabalho que eu quero desenvolver. E o NOT é quando eu não quero. Percebam que aqui nós temos aqui ensino médio. Então eu não quero pesquisa relacionadas ao ensino superior. Então eu coloco o NOT. Eu já sei o que eu não quero, tá? E as palavras-chave, as aspas aqui, elas servirão para encontrar exatamente essas palavras que estão aqui. Então perceba, a gente tem um problema, os descritores que são as palavras-chave, os operadores, que são esses que estão aqui, a base de dados ou scopus. Lá na unidade 1, eu ensinei vocês como é que procura nas bases. E a gente vai ter um resultado qualificado. Então, como é que a gente faz o mapeamento com inteligência artificial? E nessas plataformas, eu trouxe aqui para vocês o Connect Paper. Então, ele visualiza, vocês irão visualizar as conexões que existem entre esses artigos. Então, vamos ver aqui. Eu selecionei um trabalho que eu já li, que eu já achei interessante, mas eu preciso fazer esse mapeamento na literatura. Portanto, aí nós temos aqui vários trabalhos, tá? Que estão aqui sendo representados por essas bolas. As bolas maiores, elas são os artigos que são mais citados, tá? Aqui nessa lateral, a gente tem aqui todos os artigos que estão aqui, o título deles, tá? E aqui a gente pode perceber que esses trabalhos existem conexões entre eles, ok? Eu coloquei aqui também, importante que vocês percebam, as conexões, a gente pode aplicar filtros, então existem várias possibilidades aqui dentro dessa ferramenta, tá? É explorar, gente, é pegar o site e ir lá explorar, tá? Mas como é que eu faço essa leitura? Vamos supor que essa busca toda me entregue mais de 1000 artigos. A gente tem uma leitura, por exemplo, por camadas. A primeira camada, que é o nível superficial. Nós vamos ler título, resumo e palavras-chave para selecionar esses artigos. A segunda camada, eu já vou ler introdução e conclusão. E conclusão, para quê? Para avaliar a relevância desse estudo. Aqui, gente, o artigo ele permanece comigo ou ele é descartado nesse momento, tá? Que é o filtro de descarte. E na camada 3, a gente faz a leitura completa. Para quê? Para fichamento estruturado, certo? E aqui eu tenho o exemplo, portanto, de um fichamento. Eu trouxe aqui para vocês, vou disponibilizar também esse fichamento. Eu tenho aqui o número, eu tenho as referências, o tema. Temos aqui algum contexto, problema, metodologia, vários itens que vocês podem ir preenchendo de acordo com a necessidade e o estudo de vocês. Aí eu coloquei aqui
o possível uso no meu TCC. Ou então eu posso colocar aqui observação, fica a critério de vocês. Aí aqui eu fiz o preenchimento, tá? Como é que a gente vai preencher? Peguei um artigo e vou preencher todas as etapas. Aqui, por exemplo, pode ser utilizado no referencial teórico, etc. E aqui eu trouxe para vocês, embora esteja adiantando, mas é uma revisão sistemática que ele tem um protocolo, tá? Então é importante que vocês percebam, deem uma lida, tem um site que vocês podem utilizar para melhorar cada vez mais o fichamento de vocês, tá bom? Então percebam que na literatura existem diferentes tipos de revisão da literatura. Então vamos ver. Nós temos, portanto, a narrativa, a apresentar visão geral e flexível. Aí serve para quê? Na área do ensino de química, nos trabalhos iniciais e na introdução dos TCCs. Nós temos a sistemática, que ela responde a uma questão específica que tem um rigor acadêmico e ela avalia exaustivamente metodologias de ensino, por exemplo, tá? Integrativa, sintetiza diferentes abordagens e integra estudos teóricos com implicações empíricas. Bibliométrica, analisa dados de publicação e mapeia áreas amplas. Mapear tendências, lacunas, autores centrais. É interessante esse trabalho com esse tipo de abordagem. E aqui nós temos, portanto, a justificativa. A pergunta que tem que ser respondida nessa parte, nesse item no trabalho de vocês é: por que essa pesquisa importa? Por que ela é importante? Nós temos aqui, portanto, a relevância. Então, demonstra o impacto e a gravidade do tema no contexto real da educação química. Nessa parte da relevância, eu costumo usar, por exemplo, dados estatísticos, ok? É muito importante trazer o dado, a relevância desse estudo com dados estatísticos. Aí a gente tem aqui a lacuna da literatura. Como este projeto resolverá parte da dor, da inquietação, preenchendo o que não tem, tá? Que é exatamente a contribuição esperada, que evidencia o que a revisão provou que ainda não foi suficiente explorado. Então, qual é a minha contribuição para a literatura? Não é pegar só um trabalho que já foi feito e fazer uma réplica, tá? Então, evitar opiniões pessoais, texto longo sem foco e antecipar a teoria. E aqui nós temos que pensar também nos objetivos, ok? Eu coloquei aqui os objetivos específicos e o objetivo geral. Então, nós temos aqui, ó, compreender, entender o contexto e mapear a literatura de base. Por exemplo, descrever, levantar fatos, características ou saberes iniciais, analisar, vai examinar padrões nos dados ou criar intervenção didática. Nós temos aqui também interpretar, atribuir significado aos resultados, testar eficácia. Tudo isso para encontrar, por exemplo, o objetivo geral, que é o resultado macro em uma frase. Geralmente utilizamos as palavras, os verbos, né? Analisar, investigar e desenvolver. Lembre-se, gente, que objetivos desalinhados comprometem toda a pesquisa. Eles têm um nível de organização. A gente não pode, por exemplo, analisar sem descrever. A gente não pode interpretar sem compreender. Então, existem níveis de hierarquia desses objetivos específicos, tá? E aqui eu entrego para vocês um exemplo estruturado do mini projeto, para que vocês comecem a trabalhar e pensar em tudo isso, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o tema. O que eu pensei? Qual era a minha dor? Qual era a minha inquietação? Qual é o problema que eu me deparo? Certo? O contexto, o foco investigativo, a gente vai estruturando a nossa pergunta norteadora, certo? O referencial teórico, de acordo com meus fichamentos, eu coloquei aqui para vocês 3 tópicos que eles precisam ser desenvolvidos de acordo com o fichamento que vocês já fizeram, certo? Coloquei aqui, ó, as referências já nos parágrafos, como é que deve ser, de acordo com a BNT. O objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa com 3 parágrafos importantes aqui para vocês, né? Fundamentais, a metodologia, certo? Os resultados, o que a gente espera desse resultado e algumas referências, tá?
Bom, turma, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, tá? Por vocês terem assistido essa aula. Eu espero que vocês aproveitem bastante todo o material que foi pensado para vocês desenvolverem um projeto de pesquisa. Bons estudos. Lembre-se, delimitar um problema não é reduzir sua ideia, mas dar-lhe precisão analítica e viabilidade metodológica. Tá bom? Vou me despedindo de vocês. Muito obrigada e até a próxima unidade. Tchau, tchau.